Hoje trago aqui ao canal do YouTube da Certfarm uma questão sobre contabilidade financeira. Vamos falar de locações, leasing, nomeadamente como é que se contabiliza uma locação financeira. Vamos também falar das locações operacionais. Começo por lhe agradecer o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certfarm Escola de Formação Prática. Eu chamo Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado e formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. No site da Certfarm, certfarm.pt, pode encontrar toda a oferta formativa que atualmente disponibilizamos. No site vai encontrar no calendário de formação as datas de início dos próximos cursos que vamos iniciar na Certform Escola de Formação Prática, bem como os programas detalhados e as fichas de inscrição para que possa reservar a sua vaga nos cursos de formação. Para conhecer os programas de formação em e-learning e live streaming, terá acesso aos percursos formativos na forma e-learning, através da plataforma e-learning da Certfarm, uma plataforma 24 horas, 7 dias por semana disponível. Quando faz a sua inscrição num curso e-learning, pode fazer a formação de acordo com a sua disponibilidade, no horário que pretender. E na forma live streaming, os cursos têm data de início marcada. Para fazer a sua inscrição num curso, por exemplo, se pretender fazer a sua inscrição no Mini MBA em Gestão Financeira e Contabilidade Empresarial, bastará aceder a partir do site. Tem informação detalhada sobre a formação e para fazer a sua inscrição pode sempre preencher a ficha de inscrição que está no site. Sempre no final de cada percurso formativo temos a ficha de inscrição para que possa reservar a sua vaga. Informações detalhadas sobre os cursos poderão ser solicitadas a partir dos nossos contactos, nomeadamente a partir do e-mail geral@certform.pt ou dos contactos telefónicos que temos associados a cada um dos respectivos cursos. Vamos então falar sobre a contabilização de locações. Estamos a falar de financiamento. Uma empresa, ela pode recorrer a duas grandes fontes de capital: o capital próprio e o capital alheio. O capital alheio, o capital de terceiros. Quando estamos a falar de locações, estamos a falar do recurso ao capital de terceiros. Ou seja, financiamentos obtidos, eles podem ser através de instituições de crédito e de outras sociedades financeiras, e este tipo de financiamentos representam a principal origem de fundos para qualquer empresa, para qualquer organização em sede de capital alheio. Quando nós observamos, por exemplo, o balanço de uma empresa, verificamos que o balanço, ele, nas suas fontes de financiamento, nós temos o recurso ao capital próprio e o recurso ao capital alheio, quer seja através do passivo não corrente, aquele passivo de médio e longo prazo, e o passivo corrente, o passivo de curto prazo. As locações financeiras, elas vão ser integradas aqui no balanço da empresa, da forma como eu já vou explicar. Quando nós tratamos de locações financeiras, recorremos a uma norma de contabilidade, que é a norma contabilística e de relato financeiro número 9. A norma contabilística e de relato financeiro número 9 é aquela que nos dá a respectiva orientação quanto ao reconhecimento, ou seja, à contabilização, à mensuração e depois também à divulgação das locações.
Segundo a norma contabilística e de relato financeiro número 9, uma locação, parágrafo 8º, uma locação é classificada como locação financeira se ela transferir substancialmente todos os riscos e vantagens inerentes à propriedade. Já uma locação é classificada como locação operacional se ela não transferir substancialmente todos os riscos e vantagens inerentes à propriedade. Ou seja, nós vamos considerar que na locação financeira há efetivamente a transferência dos riscos e das vantagens inerentes à propriedade do bem para o respectivo, a respectiva entidade locatária. Nós vamos ter aqui um esquema que nos ajudará muito a compreender esta questão das enquanto que numa locação financeira nós temos o lado do locatário, que é aquela entidade que vai pagar rendas e juros, e temos, por outro lado, o locador, que é a empresa de locação financeira com a qual nós, locatário, eu vou tratar este assunto na perspectiva do locatário, aquela entidade que vai pagar as rendas e juros, e portanto vamos trabalhar nesta perspectiva. Temos o locador, a tal empresa de locação financeira, a instituição financeira, com a qual é celebrado um contrato de locação. E no reconhecimento contabilístico das locações, que eu já referi que tem a sua base na norma contabilística e de relato financeiro número 9, as locações, aquilo que vai acontecer é que nós vamos contabilizar uma locação na base de um pressuposto, um princípio, que é o denominado ou a denominada substância sobre a forma. Segundo a substância sobre a forma, e o reconhecimento contabilístico de uma locação financeira, ela assenta no princípio da substância sobre a forma. O princípio da substância sobre a forma afirma que as operações devem ser contabilizadas de acordo com a sua substância e realidade financeira e não apenas de acordo com a sua base ou com a sua forma legal. Isto fará com que, numa locação financeira, vamos logo no início reconhecer aquele equipamento que será um ativo fixo tangível ou intangível, aquele bem locado, como já no ativo da empresa. Isso vai fazer com que, numa locação financeira, o bem locado, aquele ativo, vá ser contabilizado ou como um ativo fixo tangível, ou eventualmente um ativo intangível, e fará imediatamente parte do nosso ativo não corrente. Posteriormente, este equipamento ele vai ser objeto das depreciações. Depreciações na base de uma taxa de depreciação. Será determinado uma vida útil para o equipamento. E numa base anual, por exemplo, vamos reconhecer as suas depreciações. Mas para vermos bem esta questão, vamos exemplificar. Imaginemos o seguinte. Imaginemos que uma determinada entidade, uma determinada empresa, ela vai reconhecer um contrato de locação financeira. Foram estabelecidas as bases desse mesmo contrato, um contrato de leasing financeiro ou locação financeira, o qual vai obedecer às seguintes condições. Temos o locatário, que é a nossa empresa, temos o valor do contrato, 75 mil euros, uma máquina para a produção, é o bem locado, a taxa de depreciação é de 12,5, ou seja, vamos ter aqui uma vida útil de 8 anos, de 100 a dividir por 12,5, 8 anos.
Será aplicado um valor residual de 2%, uma taxa de juro anual de 12% e 12 prestações trimestrais. O IVA a considerar é à taxa de 23%. Na base desta informação, e após uma série de cálculos, através de fórmulas de matemática financeira que eu utilizei aqui, calcular os valores das prestações trimestrais, elaborei um mapa de serviço da dívida, o qual está aqui representado. Ou seja, após todos estes cálculos das prestações, nós temos o mapa de serviço da dívida e o meu objetivo aqui neste vídeo é apenas explicar como se contabiliza a alocação financeira. Temos aqui a constituição das várias prestações, entre dívida, capital, juros e o respectivo IVA a pagar, até à parte final do valor residual. Eu vou exemplificar o reconhecimento contabilístico de três momentos desta locação. O momento respeitante ao contrato propriamente dito, em que, como já referi, nós contabilizamos no ativo da empresa, em ativos fixos tangíveis e a respectiva subconta no ativo e vamos debitar esta conta. Nós, no código de contas, consideramos os ativos fixos tangíveis como a conta 43 e depois a respectiva subconta, e a partir desta subconta vamos integrar o ativo na empresa, considerando aqui uma máquina será um equipamento básico, e este reconhecimento em ativo terá como contrapartida um passivo. E nas locações financeiras, o passivo, a dívida, é representada em financiamentos obtidos. Estamos a recorrer ao capital alheio. Muito concretamente, a subconta 2513, locações financeiras. Logo, o primeiro lançamento a fazer será debitar ativos fixos e creditar a respectiva subconta de locações financeiras. Através deste lançamento, há um impacto imediato no balanço. O equipamento passa a fazer parte do nosso ativo não corrente, em ativos fixos tangíveis, nomeadamente este equipamento de 75 mil euros. Imediatamente, através do ativo, o equipamento fará parte então do nosso balanço, no ativo não corrente. Em contrapartida, teremos um aumento do passivo, da dívida perante a locadora. Haverá uma parte de financiamento não corrente, de passivo não corrente, ou seja, a dívida para além dos próximos 12 meses, e que virá para passivo não corrente, e a dívida já a liquidar nos próximos 12 meses será considerado um passivo de natureza corrente ou de curto prazo. Por isso é que no balanço nós temos estas duas divisões entre os financiamentos obtidos na área do passivo não corrente e os financiamentos obtidos na área do passivo corrente. O passivo corrente serão já os próximos 12 meses de rendas, de prestações, de amortização de capital. O passivo não corrente é o que virá para além de 12 meses. E está a data de relato do balanço. Portanto, através do mapa de serviço de dívida, nós conhecemos o que é que vamos ter de liquidar nos próximos, o que é exigível nos próximos 12 meses já, passivo corrente, financiamentos obtidos, e o que será para além dos próximos 12 meses em passivo não corrente. Este é o impacto que nós temos diretamente no balanço. Esta questão de integrar já no ativo da empresa e de assumir aqui uma dívida perante a locadora. Este seria o primeiro lançamento. E no exemplo que eu acabei agora de referenciar, o primeiro lançamento, propriamente dito,
Ele baseia-se, como já referi, em debitar o equipamento básico, conta 433, débito, os ativos debitam-se pelos aumentos, débito de 75 mil euros, e creditar o passivo, as locações financeiras, os passivos também se creditam pelos aumentos, ativo debita-se por aumento, credita-se por diminuição, passivo debita-se por diminuição, credita-se por aumento, e há aqui um aumento da dívida em 75 mil euros. Este seria o primeiro lançamento, o reconhecimento da celebração do contrato de locação financeira. Agora, o mapa de serviço da dívida. Temos aqui as várias prestações, eu vou recuar um bocadinho ao mapa. Temos aqui as várias prestações de caráter trimestral, no caso concreto, onde nós temos o capital, a amortização de capital, mais os juros, mais o respectivo IVA, e tudo junto forma a prestação. A prestação constituída por capital, mais juros e o IVA que vai incidir sobre o capital e os juros. Tudo isto são os valores das prestações que a empresa, ao longo da vida deste contrato, vai ter de pagar e depois haverá sempre um valor em dívida até chegarmos ao valor final residual. Ora, a contabilização de uma prestação propriamente dita, e vamos avançar aqui um bocadinho à questão das prestações, as prestações, elas resultam do reconhecimento da seguinte maneira. Para reconhecer uma prestação, uma renda, nós vamos eh, fazer um débito na conta 2513. Ela inicialmente foi creditada pelo valor total em dívida, mas à medida que vamos pagando à locadora, através do capital que é amortizado, vamos debitando, diminuindo o valor nas locações financeiras na conta 2513. Há que fazer o reconhecimento dos juros. Os juros é um gasto para a empresa, e nós, no Código de Contas, os gastos pertencem à classe 6 e, concretamente, no âmbito dos financiamentos, nós temos os gastos e perdas de financiamento, a conta 691, juros suportados, e aqui vamos reconhecer os respectivos gastos relativamente à parte dos juros. E, para além do reconhecimento dos juros, temos o IVA dedutível, caso seja dedutível, caso ah, não esteja excluído pelas exclusões que estão previstas lá no artigo 21 do Código do IVA, nós vamos poder deduzir o IVA. E no caso desta máquina, podemos-lo deduzir, não consta das exclusões do artigo 21º do Código do IVA. Portanto, este IVA suportável permite a sua dedução. Ora, o capital que vai ser amortizado, mais os juros, mais o IVA, constitui a tal renda. E vamos ter de creditar os depósitos à ordem, o valor que é pago à locadora. Isto é aquilo que é feito concretamente no exemplo que estou a dar. Ou seja, temos, por exemplo, uma determinada amortização, eu escolhi aqui uma delas, em que vamos debitar a tal conta 2513, creditar os juros por o valor que consta do mapa de serviço da dívida para juros e depois a dedução do IVA e o respectivo valor pago à locadora. Prestação a prestação, faremos este lançamento. Depois virá a questão das depreciações. Ou seja, ao longo de um determinado mês, ah, o bem vai se depreciando ou numa base duodecimal, se utilizarmos os duodécimos por mês, ou numa base anual, utilizando o método anual. Utilizando o método anual e pela linha reta, ao considerar 12,5% de depreciação vezes o valor de aquisição de 75 mil euros do equipamento, temos uma base de 9.375. As depreciações baseiam-se num débito na conta 642 e um crédito na conta 438. Ou seja, no fundo, e aqui neste esquema, nas depreciações nós vamos debitar os gastos do período, depreciação é um gasto do período, uh, por contrapartida de uma diminuição que aquele ativo tem. E essa diminuição
vai se basear num crédito na 438 depreciações acumuladas. A 438, se formos ali ao código de contas, vamos verificar que a conta 43 baseia-se nos ativos fixos tangíveis e a 438 nas depreciações acumuladas. Esta conta vai sendo creditada pela diminuição que o ativo vai tendo sistematicamente pela via das depreciações do respectivo período. E assim, este lançamento é feito desta forma, em que nós creditamos a conta das depreciações acumuladas e debitamos a conta de gastos. Este é o lançamento de uma locação financeira. Resumindo, as locações financeiras baseiam-se na celebração do contrato, em que através eh, da tal substância sobre a forma, nós vamos imediatamente reconhecer no ativo o equipamento e a dívida correspondente no financiamento, locações financeiras, impacto no balanço, aumento dos ativos, aumento do passivo, dívida. Depois, prestação após prestação, a dívida vai diminuindo pela amortização do capital, reconhecemos os juros, que vai ter impacto na demonstração dos resultados, na parte do resultado financeiro da empresa, a dedução do IVA, caso seja permitido, obviamente, e depois o pagamento propriamente dito. Numa base de depreciações, as depreciações vão afetar a demonstração dos resultados através dos gastos, gastos de depreciação, e vamos tendo uma diminuição do ativo, ou seja, numa base anual, o ativo vai diminuindo na respectiva depreciação feita naquele período. Se estivermos a falar de locações financeiras, elas têm este tratamento contabilístico. Se falarmos em locações operacionais, o tratamento contabilístico é diferente. As locações operacionais, aqui não se vai aplicar a tal substância sobre a forma. Uma vez que, conforme eu referi anteriormente, e recorrendo novamente à norma contabilística e relato financeiro número 9, nós vimos que, no caso concreto das locações operacionais, uma locação é classificada como locação operacional se ela não transferir substancialmente todos os riscos e vantagens inerentes à propriedade do equipamento, do bem. Então, neste pressuposto, as locações operacionais elas têm um tratamento contabilístico diferente, porque o locador, ele efetivamente possui a propriedade do ativo e cede o direito de utilização sem haver transferência de riscos e benefícios inerentes à propriedade do bem ao locatário. Então, na perspectiva do locatário, que somos nós, a empresa que está a usar aquele equipamento, nós simplesmente vamos pagar as rendas ao locador e nessa perspectiva, na perspectiva do locatário, ou seja, do arrendatário, daquele que vai usar o equipamento, as rendas pagas ao locador, à entidade, são reconhecidas como gastos do período e, muito concretamente, numa subconta 6261, que são as rendas e alugueres. Trata-se de fornecimentos e serviços externos, rendas e alugueres, e vamos debitando na conta 6261 essas mesmas rendas por contrapartida da conta 12, depósitos à ordem, pelo pagamento. Ou seja, o locatário não reconhece no seu ativo o bem, uma vez que a locação é operacional. Em função da utilização do bem ou equipamento, deverá ser reconhecido um gasto ao longo do período do contrato. Será efetuada eventualmente a dedução do IVA, obviamente, caso o bem não faça parte das exclusões do artigo 21º do Código do IVA. Se é permitido deduzir, deduz o respectivo IVA. Ao nível da demonstração dos resultados, não fará parte do ativo e o reconhecimento passa fundamentalmente na demonstração dos resultados numa base de fornecimentos e serviços externos, onde o aluguer, a respectiva renda, vai sendo reconhecido. Esta é a diferença fundamental
entre o reconhecimento contabilístico das locações financeiras e das locações operacionais. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.